Atos 4, de 32 em diante. E diz assim a Escritura: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Quando Lucas se propôs a descrever as ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos, ele teve um esforço muito grande de buscar testemunhas, de buscar documentos, de buscar depoimentos das pessoas, no sentido de dar a Teófilo, aquela pessoa para quem ele escreveu, um relato completamente acertado daquilo que ocorria naqueles dias. Ele mesmo não era testemunha ocular disto, mas a partir do instante em que ele passa a descrever, é impossível a gente não caminhar junto com aquela gente que era simples, gente que era não necessariamente rica, gente que era eventualmente de fora de Jerusalém, mas gente que agora estava reunida em torno da pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus o Nazareno. Eram pessoas que não tinham abandonado a sua prática judaica de ir ao templo para orar, de manhã, na hora do almoço e à tarde. Eram pessoas que procuravam esse espaço maior para estar juntos, mas que, por falta de templos como esse, não havia nem a imaginação de se fazer isso, elas se reuniam de casa em casa. Então eram grupos pequenos que se reuniam nas casas. Eu posso até imaginar os apóstolos se revezando, indo de uma região para outra da cidade, para ministrar àqueles irmãos o testemunho de Jesus Cristo, até porque estes homens tinham sido testemunhas oculares do ministério de Jesus, e também da sua morte e da sua ressurreição. Mas era uma comunidade agora que vivia numa outra situação, porque a Escritura vai mostrando que o que distinguia essa comunidade dos seus patrícios judeus era justamente o fato de que agora eles aceitavam que Deus tinha um filho, coisa impossível para o judeu, que Deus tem um filho. Eles também aceitavam a ideia de que esse filho de Deus estava vivo, apesar de ter sido executado na cruz. E isso era, de certa maneira, uma fonte de escândalo, uma fonte de indignação por parte de alguns e uma fonte de admiração por parte de outros, especialmente pelo fato de que a igreja assistia todos os dias operações do Espírito Santo de Deus trabalhando na vida das pessoas, transformando o caráter das pessoas e eventualmente curando pessoas, fazendo sinais que Jesus Cristo tinha feito no seu ministério. Não era aquela reunião habitual da sinagoga em que eles iam, liam a palavra, cantavam, obedeciam às interpretações dos rabinos. Era uma coisa viva, era uma coisa alegre. Eles se sentiam libertos, porque eles
reconheciam que Jesus o Nazareno tinha dado para eles a salvação da sua alma, e eles não precisavam mais obedecer aos ritos sacrificiais de Israel. Enquanto há registros aqui no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, que o povo se admirava e tinha até medo dessa comunidade nova surgida em Jerusalém, nós vemos que está se armando também uma indisposição da liderança de Israel, especialmente do Sinédrio, especialmente do tribunal religioso de Israel, que não queria. Eles tinham conquistado a morte de Cristo, era uma vitória para eles. Eles mataram alguém que eles odiavam fazia muito tempo, mas agora eles não esperavam que os seus discípulos tivessem tamanha ousadia de anunciar, e não conseguiam identificar que os discípulos eram ousados, não por si mesmos, porque até então eles tinham sido covardes, mas quando o Espírito desceu, eles se tornaram ousados, eles não tinham mais medo das autoridades, eles se tornaram pessoas notórias, por sua fala, por seu testemunho, por sua graça ao transmitir o reino de Deus, as informações e a fé do reino de Deus. Então o Sinédrio começou a reagir, e nós vimos no domingo passado que a igreja orou, depois da determinação do tribunal de não se falar mais no nome de Jesus Cristo, a igreja orou exatamente o contrário, que a gente consiga falar mais, que a gente consiga andar mais, que a gente consiga testemunhar mais. Na verdade, se nós fizermos aqui um levantamento de como a igreja vivia, nós vamos perceber que, sem ao mesmo refletir sobre os mandamentos da lei de Deus, aquela igreja estava, pelo Espírito Santo, praticando a lei de Deus. Porque, e eu quero trazer para vocês aqui, aquela palavra que Jesus Cristo disse a um fariseu, quando o fariseu perguntou qual é o maior mandamento da lei, dos 613 que a tradição oral levanta, qual é o principal? E o Senhor Jesus Cristo respondeu para o fariseu, lá em Mateus 22, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O relato de Lucas permite que a gente enxergue que aquelas pessoas amavam a Deus sobre todas as coisas, estavam apaixonadas por Jesus Cristo, estavam dispostas a entregar sua vida por Jesus Cristo, lutavam pelos interesses de Jesus Cristo, não como um personagem histórico, mas como um ser divino humano. E quando olhamos para o Mateus 22, nós encontramos a continuação. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O que a gente contemplava na igreja não era apenas a relação vertical, crentes espirituais, crentes com uma boa comunicação com Deus, crentes de oração, crentes de conhecimento da palavra, mas crentes praticantes, auxiliadores do reino de Deus, porque eles olhavam uns para os outros e se amavam, e se queriam. O apóstolo Paulo diz numa das cartas, olha, se beijem como cumprimento, e os crentes eram acusados de serem assim, amantes, ou qualquer coisa desse tipo, no tempo dele, porque eles se amavam, eles se gostavam, eles queriam estar juntos, eles compartilhavam da graça do Senhor.
e eles se nutriam mutuamente. Então, Jesus disse, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como nosso serviço cristão é estar cheios do Senhor, cheios do Espírito do Senhor. Quando a gente só gosta de Deus, mas não gosta do próximo, tem coisa errada. Quando a gente só gosta do próximo e não gosta de Deus, tem coisa errada. Então eu fiquei extasiado diante do fato de que esta comunidade não era uma comunidade de homens, era comunidade de famílias, era comunidade de homens, mulheres, moços, adolescentes, crianças. Basta lembrar daquele carcereiro de Filipos que disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E o que Paulo respondeu para aquele homem? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e a sua casa. Então, ainda que o registro de Lucas diga que tantos homens foram arrolados na igreja, batizados, nós não podemos entender meramente que são só os homens. Uma igreja só de homens seria como uma floresta sem cheiro. Precisa ter mulher. A mulher não traz o cheiro, a mulher traz essência também. E isso não vem da cultura, isso vem da Escritura. Olhem para o verso de número 33. Vejam algumas coisas aí. O texto diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. E para trás um pouquinho, no verso 32, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Dá para perceber que famílias inteiras, homens, mulheres, jovens, todos eles estavam tão integrados entre si e com as coisas do Senhor, que era uma família só, que era um povo de uma essência só. Pois bem, a quem a gente atribui essa unidade aqui? A gente não pode atribuir a unidade ao nosso esforço, porque é duro nós convivermos uns com os outros pela nossa própria força. É muito difícil a gente conviver pelo nosso próprio gosto, porque as pessoas são diferentes. Alguns de vocês vão dizer: nossa, o templo da nossa igreja ficou maravilhoso. Outros vão dizer: eu não gosto daquele verde. Mas o que faz a gente se sentir bem aqui dentro não é isto. O que faz a gente se sentir bem uns com os outros é algo que está fora de nós. Ou melhor, que veio de fora de nós. O verso 31 diz que quando a igreja orou, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é hoje, e foi naquele tempo, o condutor direto, pessoalmente, da igreja. É o Deus que conduz a igreja hoje. Como é que é? É a pessoa de Deus que conduz a igreja hoje. Não é Jesus Cristo? Jesus Cristo não é o cabeça da igreja? É o cabeça da igreja. Ele é o proprietário da igreja, mas quem conduz é o Espírito do Senhor.
Nós estamos vivendo na época do Espírito Santo do Senhor. Como é que é? É isso mesmo. Vejam só, e eu vou trazer para vocês a lembrança do que aconteceu em Israel. Quando Israel foi libertado do Egito e o povo passou pelo mar, existia a nuvem, a coluna de fogo, existia o maná, existia a água da rocha, a sandália dos pés não gastava, as roupas do povo não gastavam. Quem é que estava acompanhando pessoalmente? O Deus que se revelou a Moisés. O apóstolo Paulo, quando fala da rocha que deu água para o povo, diz que a pedra que seguia o povo era Cristo. Mas vocês podem perceber que naquela caminhada até a terra prometida, Deus fez muita coisa, muitas teofanias, muitas demonstrações da sua presença, os tremores de terra no Monte Sinai, aquele monte fumegante, aquela coluna de nuvem sobre a tenda, eram manifestações de Deus levando o seu povo. Quando nós nos aproximamos dos evangelhos, agora nós temos a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o que ele faz? A passagem de Jesus Cristo não é notória? Claro que é. Ele multiplica pão, ele ressuscita mortos, ele expulsa demônios, ele cura enfermos, ele restaura as pessoas, ele faz prodígios e sinais. Mas é interessante notar que Jesus Cristo avisou que nós seríamos regidos pela pessoa do Espírito Santo, quando disse lá em João, no capítulo 14, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Essa palavra, ainda que tenha sido direcionada primariamente aos discípulos, aos apóstolos, é uma palavra que persiste até hoje. Quem é o meu professor de Bíblia? É o reverendo? É o Espírito do Senhor. Esse é o professor, porque é o Deus que me acompanha. O apóstolo Paulo diz que ele selou meu coração para que eu seja salvo. E ele está presente continuamente na minha vida, quer eu queira, quer eu não queira, quer eu aceite a sua influência, quer eu não aceite. Porque a salvação não é obra minha. E se Deus me salvou, o Espírito do Senhor fica e ensina. E Jesus Cristo continuou falando no capítulo 15 de João, dizendo assim: quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Por que as pessoas hoje aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Porque o Espírito de Deus fala a elas. Ele pode usar a minha voz, ele pode usar o meu testemunho pessoal, mas é Ele quem trama, é Ele quem convence, é Ele quem penetra no coração da pessoa e a faz crer no Senhor. Portanto, Ele está absolutamente ativo, presente na vida da Igreja de Cristo em toda parte. Ele atua em todos os continentes. E Jesus diz assim: Ele dará testemunho de mim e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Ou seja, quando nós pensamos que uma SAF se propõe a evangelizar pessoas, ela está atendendo a quem? A um manual? Ela está atendendo ao Espírito Santo de Deus. É muito gostoso saber que uma SAF pode ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, nos termos do que Ele já fez no passado.
E Jesus continua agora no capítulo 16, dizendo assim: quando o Espírito vier, ele vos guiará a toda a verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer, ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos digo, ou vos disse, que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que aquilo que Deus pretende que a gente saiba, conheça, viva, aprenda, experimente, é o Espírito Santo quem nos dá. Ele é o nosso Deus doador, o nosso Deus consolador, o Deus que advoga a pessoa de Jesus Cristo em nós. E o Senhor, antes de partir, disse uma frase de Atos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esta palavra se repete a cada geração. Nossos filhos, aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, serão para a sua geração o veículo do Espírito Santo para compartilhamento de Jesus o Nazareno. Nossos netos, nossos bisnetos, se Jesus Cristo não voltar. O Espírito Santo é o eterno vigilante da vontade divina. O Espírito Santo é o verdadeiro Deus ministrando a cada um de nós. E vocês precisam, meninas da SAF, vocês precisam se lembrar que uma boa SAF, uma SAF com saúde, é aquela que se deixa guiar pela palavra de Deus, naturalmente, e pelo Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo, quando falou, e eu termino esta parte do sermão, tem mais umas 8, mas eu termino aqui esta parte do sermão, dizendo o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não existe nenhuma determinação de que todos os homens guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Mas diz exatamente isso, que todos, homens e mulheres, porque homens e mulheres em Cristo Jesus são iguais. Então ele disse assim: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma no nosso espírito, ou ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Queria lembrar vocês, irmãs em Cristo, que baseados neste texto aqui, vocês têm um ministério abençoador à sua frente, se atentarem para aquilo que o Espírito do Senhor quer que vocês façam. E como é que a gente descobre isso? Usando a palavra do Senhor. A segunda coisa que eu vejo no texto é que esta comunidade que vivia então dentro deste clima, desta adoção do Espírito Santo de Deus, desse cuidado, dessa presença total do Espírito Santo de Deus, é justamente a palavra dos apóstolos. Porque os apóstolos eram a Bíblia deles. Nós precisamos lembrar disso. Os primeiros textos inspirados surgem lá pelo ano 49, lá pelo ano 50, quando Jesus Cristo já tinha partido, fazia uns 20 anos, talvez até mais. Enquanto isto, quem era a Bíblia deles? Eram as pessoas que o Espírito dava a eles
comissionava, ajudava, fortalecia, mas especialmente os apóstolos. Então, se nós imaginarmos, queridos irmãos, que Jesus Cristo estabeleceu os meninos, os apóstolos, como seus auxiliadores na pregação do reino de Deus e do seu evangelho, ele foi muito claro ao dizer do que ele esperava. E ele disse assim em João 15, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Você quer poder na oração? Você quer poder na oração? Se lembre que você foi comissionado por Jesus Cristo para servir. Quando Jesus Cristo já havia ressuscitado, Ele se aproximou dos discípulos e disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, os apóstolos não eram pessoas infalíveis, mas eram pessoas que acabaram sendo, como eu vou dizer assim, verdadeiros auxiliadores. Eles tinham que ser irrepreensíveis na conduta, eles tinham que ser incansáveis na luta, eles tinham que ser firmes na fé, eles tinham que ser vitoriosos por Cristo Jesus. Era isso que eles tinham que ser. E queridos irmãos, quando nós olhamos para a igreja entendeu esse ministério específico dos apóstolos, e diz o texto de Atos capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio destes apóstolos. Isto significa que os apóstolos seriam as primeiras pessoas a serem atacadas, e elas foram de fato atacadas. Pedro e João foram os primeiros a comparecer perante o tribunal e foram proibidos de falar no nome de Jesus, e eles responderam assim, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós podemos imitar os apóstolos dentro desse aspecto. Como mulheres cristãs envolvidas nesta sociedade, vocês não devem temer a proclamação do Evangelho e não devem deixar de praticá-la. Vocês não existem para outra coisa a não ser para testemunhar o nome de Jesus Cristo. Ainda que seja muito bom ter vários departamentos, várias secretarias dentro da SAF, é necessário que, em primeiro lugar, todas vocês estejam cientes de que é necessária a unção do Espírito e o verdadeiro ensino apostólico. O apóstolo Paulo, quando falou aos gentios de Éfeso, ele diz, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, vocês são membros da família de Deus, e vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. O que significa? Significa que Jesus Cristo é único e não há substituto para ele. Mas significa que também os apóstolos foram construídos, colocados neste edifício de Deus, de maneira que nós nos reportamos ao ensino deles.
Então, o que escreveu Mateus, o que escreveu Paulo, o que escreveu Pedro, o que escreveu Tiago, o que escreveu Hebreus, quem escreveu no Novo Testamento é coluna para a gente, entendem? E é baseados exatamente neste texto que nós devemos desenvolver toda a nossa atividade. Então, quando é que a nossa atividade como sociedade é legítima? Quando nós temos consciência de que nós estamos realizando uma atividade que vem do Espírito do Senhor e nós somos pautados pela Escritura. Mas tem uma terceira e última, eu menti, né? Falei de 8, mas não são só 3. Presbiteriano é assim, não é? Sempre 3. Só alguns dos nossos pastores é que tem 19 divisões, não é? E mais 40 subdivisões, não é isso? Não estou falando do Hernandes, não. Será que ele me vê? Acho que não. Se estão presentes aqui o Espírito do Senhor e o testemunho poderoso acerca da ressurreição de Jesus Cristo, agora nós vamos chegar no convívio dos crentes. Porque a Escritura diz, da multidão dos que creram era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum, e não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, de onde isso começou? Com quem os apóstolos aprenderam a dividir suas coisas? O Senhor Jesus Cristo uma vez disse: vão, falem nas vilas, curem enfermos, ressuscitem pessoas, expulsem demônios, anunciem o reino de Deus, de graça vocês receberam, de graça deem. Vocês receberam isto como bênção para vocês, então repartam isso como bênção para vocês, para as outras pessoas. E quando a gente olha o relato do próprio Lucas no Evangelho, a gente vê coisas assim. Jesus andava de cidade em cidade, Lucas capítulo 8, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o Evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Elas acompanhavam o Senhor. Então você pode imaginar um grupo de 12, muito mais do que o grupo de 12, porque quando Judas se foi, Pedro, a gente vê pelo relato de Atos, que Pedro disse assim: está na hora de arrumar um substituto para Judas, mas tem que ser alguém que acompanhou Jesus desde o comecinho. E surgiram pelo menos 2. Ou seja, havia gente que viveu ao lado de Jesus, e Jesus fez uma seleção dos 12, você, dentre um grupo maior. Em certa ocasião ele mandou 70 de uma vez. Nós não podemos imaginar então que Jesus era seguido por 12 homens apenas, mas uma pequena multidão, inclusive mulheres, iam. E o que elas faziam? Elas ficavam apenas caladas? Provavelmente, lado a lado, conversando com pessoas, elas diziam: eu fui curada por ele. Eu era uma pessoa possuída pelo demônio, ele me libertou. Mas interessante pensar aqui, que Lucas diz assim: com os seus bens, estas mulheres ajudavam Jesus e seus discípulos.
Algumas mulheres com propriedade, com riqueza, contribuíam. Está lá a primeira SAF. E quando a gente olha para Paulo, especialmente, todo mundo imagina Paulo um machista inveterado. Não é. Quem lê Romanos 16 fica de queixo caído, porque ali existe o registro de várias e várias mulheres influentes e abençoadoras. Eu já falei em um determinado sermão de uma mulher que Paulo diz assim: olha, saúda Rufo e saúda a mãe dele, que tem sido mãe para mim. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo, experiente, cheio de visões, cheio de poder, cheio de conhecimento, chegando na casa de Rufo, e ela diz assim para ele: tomou banho? Já tomou seu remédio hoje? Vem cá e come, você precisa comer, você anda muito fraco. Isso é coisa de mãe. E eu posso imaginar essa auxiliadora interferindo na vida do apóstolo e ele aceitando essa maternidade postiça como uma coisa que vem de Deus. E meus queridos irmãos, ele escreve assim em Romanos 16: recomendo-lhes Febe, nossa irmã, que está servindo na igreja de Cencreia. Febe era uma gentia, não era uma judia, era uma gentia. Ele diz: recomendo Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, auxiliadora, inclusive de mim. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Quando a gente fala de trabalhar no Senhor, a gente fala de missionárias. A gente fala de mulheres que se dedicaram a pregar o Evangelho, a que deram de si mesmas para a obra do Senhor. E Paulo está reconhecendo: saúdem a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. E aí você verifica como é que o Espírito de Deus, conjugado com o ensino apostólico, proporcionou para a igreja o sentimento de unidade. Ninguém ali era obrigado pelo governo a doar os seus bens em favor dos outros. Não era a igualdade social de cima para baixo, era a igualdade social nascendo nos corações das pessoas. Então, quando você analisa quem é que fazia parte dessa igreja, era gente simples. Alguns deles não eram pobres, eles tinham mais recursos, porque tem terra, tem residência aqui envolvida, em nome de alguém. Mas você percebe com toda clareza que eles não tinham apego, porque quando eles olhavam para o outro, que ou perdeu o emprego porque era crente, ou veio de fora e não tinha conseguido emprego, ou tinha alguma outra situação emergencial, todos os dias eles eram capazes de dizer: tem alguém aqui necessitando alguma coisa? Eu quero dar, eu quero contribuir, eu quero visitar, eu quero auxiliar, eu quero fortalecer a vida desse irmão com aquilo que eu possuo. Ser auxiliador é isto.
É doar-se. É doar o que tem. Não porque é obrigado a doar, mas porque o Espírito Santo move tanto a pessoa que ela não quer ver a outra passando necessidade. E, queridos irmãos, os comentaristas dizem assim, que eles conseguiram naquela igreja inicial. É certo que a igreja de Jerusalém precisou ser ajudada mais tarde, a gente vê esse relato em Atos, mas a gente descobre aqui que naquele momento da vida da igreja, a pobreza foi erradicada. Não porque os apóstolos disseram assim, você tem que dar 20%. Você tem que dar 10 mil reais para ser abençoado. Nenhum apóstolo fez isso. O Espírito Santo moveu os corações. Nós não queremos ver nenhuma pessoa passando necessidade aqui. Nós queremos auxiliar. Nós queremos abençoar. Hoje, nós precisamos avaliar se isso é viável para nós ou não. Uma coisa, eu vou deixar muito claro aqui, é que se a gente começar a dar atenção para o Espírito Santo de Deus, a gente vai abrir o bolso. E a gente vai olhar para as pessoas e vai dizer, não quero que nessa igreja nenhuma pessoa esteja aflita. Por que existe a SAF? A SAF existe para olhar para um segmento da igreja que é a mulher, notadamente a mulher com família, a mulher casada, notadamente é isto. Mas se pode entrar na SAF a partir dos 18 anos, segundo a lei dos homens. Você que entrou na SAF, ore para que a sua SAF aqui seja movida pelo Espírito Santo de Deus. Seja firme na Escritura, na palavra do Senhor, no fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como a pedra angular. E que seja uma SAF que não olha para si, mas olha para as pessoas. Pense na possibilidade de a SAF abençoar pessoas, mulheres que estão sofrendo no seu lar por perseguição de marido, por maltrato familiar. Pensem nas mulheres que estão precisando de uma carreira. Ajudem as mulheres. Se elas não frequentarem a SAF porque têm um trabalho, criem expedientes que permitam que essas mulheres saibam que vocês estão orando por elas. Abram o seu coração para ver a grandeza da obra que Deus pode fazer por meio de vocês. Deus lhes fortaleça. Deus lhes dê mais 112 anos de existência. Mas eu prefiro que Jesus Cristo volte antes, porque é bem melhor.